Paz do Senhor, queridos. Tomem assentos, amados. Gente, eu tenho 30 minutos para expor a você essa mensagem. Eu queria que você abrisse rapidamente a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vou pular todos os agradecimentos e salamaleques iniciais e já ir direto para a palavra. E hoje foi para falar de Páscoa. Eu preparei a mensagem, vim com ela bem tranquila no coração, como se fosse uma lagoa bem cristalina e água calma. Até brinquei com o Ney ali, falei, nossa, eu vim com a mensagem encomendada. Então já sabia que era Páscoa, transcrevi a ideia de Páscoa e tudo mais, aquela coisa do estudioso, né? Vai lá e faz. E ela veio no coração como uma lagoa tranquila. Aí sentei no banco ali, e falei comigo mesmo, eu vou só revisar, para ter certeza de que eu não vou esquecer um ponto, esquecer o outro. Quando eu fui revisar minha própria mensagem que eu redigi, caí em pranto, o coração explodiu e aquela lagoa virou um turbilhão de onda. E o Senhor está inflamando o meu coração aqui e eu espero que Deus me ajude a compartilhar aquilo que está fervilhando no coração com vocês. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou revisar bem esse segundo ponto. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Eu pedi para o pastor ler na leitura inicial o Isaías 53, porque me poupa lê-lo de novo aqui. E a ideia, irmãos, é entenderem o significado verdadeiro da Páscoa. E eu sei que todo ano você ouve alguém explicar o que significa a Páscoa, o que significa a palavra Pesach no hebraico. Mas eu queria te chamar para uma aventura, voltar no tempo. Queria te colocar dentro da história da Páscoa, para que você sentisse o que as pessoas, e principalmente como Deus, montou esta história até chegar no dia da ressurreição de Cristo. Por isso, a Páscoa começa originalmente em Êxodo 12. Porém, ela é até anterior. Ela começa com o nascimento de Moisés, que é o primogênito. E sua vida é atacada como primogênito. Mas, de verdade, ali, com a ideia de passagem, com a ideia de Páscoa, ela inicia em Êxodo 12. Em Êxodo 12, nós vemos Deus levando a sua última praga para os egípcios. Mas por que Deus faz isso? 400 anos de escravidão, os judeus ficaram. Até ali eles não eram chamados de judeus, eles eram chamados de Habirus, hebreus. E como hebreus, 400 anos eles ficaram escravos no Egito. E Deus não interviu. Até que eles começaram a clamar, e aí Deus diz, agora é a hora de eu intervir. E ele vai julgar o Egito. Por isso ele não deixa que Faraó libere na primeira praga. Na primeira vez que Moisés aparece com Arão e diz, liberta o meu povo para adorar no deserto, Deus não deixa que Faraó libere o povo. Deus não deixa. A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus estava julgando o Egito. Então Deus não permite que o coração de Faraó amoleça. E faz com que, gradualmente, todos os deuses do Egito, que eram chamados de poderosos deuses, os maiores deuses do mundo, o panteão mais famoso da história antiga, fosse vencido, um por um, nas 10 pragas. Cada praga tinha como centro a adoração a um tipo de deus egípcio. Eu não tenho tempo de explicar. Mas cada praga era uma referência a um dos grandes deuses egípcios. E quando Deus vencia praga por praga, lançando cada praga, ele estava vencendo os deuses do Egito. Sobra em Êxodo 12 o último deus, o maior de todos, o deus Ra, o deus Sol. Era o deus que encarnava geração após geração nos filhos do faraó. Acreditava o Egito que o próprio Deus maior de seu panteão encarnava na figura de um menino,
o filho mais velho do faraó. Faraó era a representação de Ra, era Deus para os egípcios. E o filho de Faraó era Amon-Ra, o filho de Deus. Era esse Deus que era venerado e considerado no Egito. Vem Moisés e avisa: é a última vez. Você tentou me matar, eu, primogênito. Agora, Deus vai vir e vai vencer o seu maior Deus, matando o seu primogênito. Faraó olha para aquilo e diz: ele é a encarnação do próprio Deus. Como ele vai matar? Não vai matar, o meu Deus é mais forte. E aí é uma briga entre deuses. Em Êxodo 12, Deus está vencendo este filho de Deus com D minúsculo. E a história diz que Deus avisa a Moisés: eu vou mandar um anjo destruidor passar. E esse termo passagem, pular, passar por, significa pesar no hebraico. A etimologia não é certa. Se você for buscar, vários estudiosos, cada um dá um nome diferente. Eu gosto dos mais antigos. Os mais antigos traduzem pesar como passagem, passar por cima. E aí Deus está passando, mas olha, observe, Deus está passando para julgamento. A justiça de Deus está passando sobre o Egito para julgar os pecados de 400 anos acumulados. Mas quem era inocente dentro do Egito? Judeu ou não judeu? Quem era inocente dentro daquela terra, sendo judeu ou não judeu? Ninguém. Então quem sobreviveria se Deus passasse para julgar? Ninguém. Então como a justiça de Deus vai passar, julgar todo o pecado e livrar pessoas? Como Deus iria passar por cima de alguns, não olhando para o pecado deles e aniquilando outros? Então Deus dá a receita: Moisés, vocês vão precisar arrumar um substituto. Alguém vai morrer no lugar do primogênito. Eu deveria matar todos os primogênitos, tanto dos judeus quanto dos não judeus, dos egípcios, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas calma, eu vou arrumar um substituto. Você vai pegar um cordeiro de 1 ano, puro, sem mácula, sem mancha, vai mandar que eles fechem em casa, se fechem em casa, durante 7 dias antes, vão comer ervas amargosas, e aí como diz Êxodo 12, versículo 11, vocês vão comer de algum jeito estranho, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, vocês vão comer este cordeiro assado, inteiro, com pressa. Será a Páscoa do Senhor, será a passagem do Senhor. E o que esse cordeiro então simboliza? Substituto. Agora vem comigo para o ano 1445 a.C. Você é judeu, escravo, recebeu as ordens, fechou sua família em casa. Eu vou usar a minha família. Peguei a Thaís, peguei o Arthur de 11 anos, meu primogênito. Peguei meu filho Heitor de 5 anos, vim para casa. Eu vi Deus transformar a água do Nilo em sangue. Eu vi as rãs, eu vi os piolhos, eu vi a escuridão, eu vi tudo o que Deus fez. Então eu sei que vai acontecer do jeito que Deus mandou acontecer. Mas eu sou judeu e estou morrendo de medo porque tenho pecado. Porque naquela semana eu menti, porque naquela semana eu pensei mal de alguém, porque naquela semana eu fiz algo que desagradou o Senhor. Então eu sei que tanto quanto os egípcios que estão sendo julgados, eu também sou pecador. E aí eu recebo as ordens, pego o cordeiro, 1 ano, faço tudo o que devo ser feito, mas eu estou com medo. E se o anjo passar e o meu filho morrer? E se o anjo passar e a morte entrar na minha casa? E se o anjo passar e não for suficiente tudo o que eu fiz? Imagine a angústia do pai de família, olhando para o filho mais velho, não sabendo se ele vai viver ou morrer. E aí a indicação é: pega o sangue do cordeiro, vai para o lado de fora da casa, no umbral da porta, pinta de vermelho, sangue do cordeiro. Pinta na lateral da porta, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Deixa a porta vermelha do sangue do cordeiro, ok? Agora entra e fecha, e não sai mais. Você vai ficar ali, porque o Senhor vai passar. Naquele dia, as coisas começam a tremer. É a época de março, abril, segundo nós. Mês de Abib, que depois do exílio, seria chamado de mês de Nissan. O primeiro mês da primavera, que até hoje é celebrado pelos judeus, como o mês de Nissan, o mês da Páscoa, da Pessá. E nós celebramos aqui, nesse período.
Eles se fecham. Se escuta o barulho. Silêncio no Egito. Você está dentro de casa comigo, com medo, mas tem sangue na porta. Você está morrendo de medo, Deus vai passar, é justiça, é juízo. É como se fosse o dia do juízo final, mas tem sangue na porta. Você está preparando com pressa, está todo mundo amarrado, pronto para sair, cajado na mão, come com pressa, menino, porque eu quero que você viva. Será que eu estou ouvindo alguém chorando? Nada. Medo, porque é juízo, é a Páscoa do Senhor. E aí de repente de longe você começa a ouvir choros, pessoas gritando, o anjo está passando. É o crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, Êxodo 12:6. Eles preparam o cordeiro, deixam ele guardado durante 4 dias, desde o 10º dia. No amanhecer do 14º dia, eles separam o cordeiro e sacrificam ele à tarde. Tomam sangue e passam nas vergas. Diz Hebreus 11:28 que pela fé o povo celebrou a Páscoa e derramou sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O anjo está passando, passa pela primeira casa, tem sangue na porta, pulo. Passa na segunda casa, não tem sangue na porta, entro. Passa na terceira casa, tem sangue na porta, pulo. Passa na quarta casa, não tem sangue na porta, entro. E começam a chorar. Tem gente morrendo, mas aonde o anjo passa e tem sangue na porta, a morte não entra. Vou repetir porque você não entendeu. Aonde o anjo passa e tem sangue na porta, a morte não entra. É a Páscoa do Senhor. O sangue, então, aquele cordeiro que morreu, substituiu quem deveria morrer dentro daquela casa. Aquele cordeiro, então, substitui o ser humano que deveria ter morrido por seus próprios pecados. Mas o povo não entende. Então, Deus diz a Moisés, avisa o povo que eles vão celebrar isso como estatuto perpétuo, ano após ano, ano após ano, ano após ano. E não deixa que esqueçam que o pai conte para o filho o que Deus fez. Porque um dia um cordeiro foi morto, o sangue foi colocado na porta, e a morte passou e não entrou. Eu quero que eles pensem nisso. O povo vai para o deserto. Deus liberta o povo, porque aquele cordeiro não trouxe só vida, aquele cordeiro trouxe liberdade. E o povo sai. O povo sai. Mas continua com medo, continua errado, continua pecando. E ano após ano, e tempos, Deus vai levantando profetas para lembrar: eu sou o Deus que te tirou do Egito, lembra. Mas ninguém lembra do cordeiro. Ninguém lembra daquele cordeiro. Aí Deus começa a querer prestar contas de novo. Deus leva o povo para o cativeiro babilônico. O povo sofre, o povo chora. Está na hora de vocês lembrarem de mim. O povo clama e Deus tira o povo do cativeiro babilônico. O povo vai cantando salmos de louvor a Deus, de volta para Jerusalém. Aí a Páscoa, que era celebrada dentro de casa, passou a ser celebrada nos templos. Então, ano após ano, as pessoas começaram a se reunir no templo e não mais dentro de casa, para celebrar a Páscoa. O sacerdote imolava o cordeiro, e eles celebravam conjuntamente a Páscoa. Só que aquilo passou a ser ritual, passou a ser um culto comum, passou a ser um culto que, no mês de março a gente vai para a igreja no domingo, que vai ter alguém falando da Páscoa. Começou a virar um culto comum, já não era mais feito dentro de casa, era feito só no templo. Aí chega uma hora que Deus fala: está na hora de mostrar quem é o cordeiro. Chega a plenitude do tempo, como Paulo fala, e Deus envia Jesus. E Jesus está andando em direção a um amigo seu, que também é primo. E João Batista está olhando para aquele homem que está chegando, mas não está vendo um homem. João Batista começa a olhar para aquele homem que está chegando na sua direção, e começa a ver um cordeiro sacrificial. Ele começa a ver a Páscoa de novo. Aí ele grita para todo mundo ouvir: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus começa a cumprir o seu ministério. O mesmo João Batista que dizia para todo mundo: arrependei-vos, Deus está voltando, arrependei-vos, Deus está vindo, o reino de Deus está chegando. Olha, é o mesmo alerta de Moisés: Deus está vindo, Deus vai passar de novo, Deus vai passar de novo, Deus vai passar de novo. João está alertando todo mundo: Deus vai passar de novo, Deus vai passar de novo. De repente ele vê o cordeiro e fala: não, mas calma aí, tem um substituto chegando. Ele já preparou, ele fez como Abraão: Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Calma que ele está chegando, ele vai tirar o pecado do mundo, ou vai ter substituição, a morte não vai entrar na minha casa mais.
E João se alegra com isso, e Jesus começa o seu ministério, mesmo que os discípulos de João vão embora. João disse: o que importa é que ele cresça e eu diminua. O cordeiro chegou, tem sangue na porta, a morte não entra. Aí, chega uma hora crucial. Jesus vai morrer. Ele se entristece nele. E ele chama os seus discípulos para fazer como o antigo povo hebreu fazia. Esse ano a gente não vai para o templo celebrar a Páscoa. Esse ano vocês vão celebrar a Páscoa comigo, dentro de casa. Mas como, Senhor? Como? Como é que a gente vai celebrar a Páscoa? Se a gente ir para o templo, o Senhor morre antes. Não, calma. Vocês vão andar, Lucas, registra isso. Vocês vão andar e vão ver um negócio estranho. Em vez de uma mulher carregando um cântaro, que é comum na época, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Segue esse homem. Vai saber se era homem mesmo ou se era um anjo. Ele está carregando um cântaro, ele vai chegar numa casa grande. Você vai dizer para o dono da casa: onde o mestre vai celebrar a Páscoa com os discípulos dele? E ele vai te mostrar um salão todo mobiliado, pronto. Porque Deus proverá para si o cordeiro. Jesus, então, vai nesse salão junto com os seus discípulos, porque ele quer mostrar para eles que a Páscoa está sendo preparada. Ele prepara a ceia e está mostrando para eles: eu vou ser o cordeiro. Vocês não estão entendendo? Mas os discípulos não estão entendendo. Os discípulos estão lá: por que a gente vai celebrar a Páscoa hoje? A Páscoa não é domingo? O que ele está fazendo com a gente na quinta? Ei, convém que o filho do homem vá e morra. Não, Senhor. E um de vocês vai me trair. Será eu, Senhor? Tudo aquilo, toda aquela conversa acontece e o Senhor vai se entristecendo. Vem cá, vamos sair dessa festa. Eu vou para um jardim. Eu preciso que vocês orem comigo, porque lá eu vou chorar, lembrando que o sacrifício sou eu já estou sendo guardado. Do 10º dia ao 14º dia, eu já estou me guardando para o dia do sacrifício. Vocês estão achando que eu estou celebrando a Páscoa com vocês antes, porque eu estou com medo de ser morto? Não, eu estou celebrando a Páscoa com vocês alguns dias antes, porque eu já estou me guardando como cordeiro para o sacrifício. Mas os discípulos não entendiam. Ele vai para o jardim, chora diante de Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a vossa vontade. Ele abre os braços em uma cruz. Numa cruz ele abre os braços. Aquele cordeiro, na sexta-feira à tarde, no 14º dia, como João escreve, é transpassado, entrega o Espírito e grita alto: está consumado. O véu do templo se rasga, a noite escurece, o último inimigo foi vencido, a morte. O inferno não tem mais poder, ele morreu para ressuscitar. E aí, eu fico vendo Isaías, que 700 anos antes, pela fé, está escrevendo. E aí ele escreve, Isaías, eu vejo Isaías, gente, sentado em uma sala com uma pena na mão, olhando para o nada, e de repente esse nada se transforma em uma nuvem, e ele começa a ver uma cruz saindo do meio dessa nuvem, e ele começa a escrever: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vejo Isaías escrevendo, dizendo: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. 700 anos antes, esse profeta via Jesus morrendo na cruz. Só que ao 3º dia, algo estremece no sepulcro. Uma pedra rola, e alguém que aparentemente estava morto se levanta do túmulo. Paulo, quando olha para essa imagem, ele diz aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55: onde está? Onde está? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não pôde contê-lo.
Pois como a morte conteria o seu próprio Senhor, a morte diante dele se dobra, a morte diante dele pede licença, a morte diante dele diz: eu não aguento a sua passagem. Se o Senhor me mandar ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o Senhor me mandar ir para a direita, eu vou para a direita. Tu és o Senhor da vida e da morte. A morte não pôde contê-lo. E é por isso que enchemos o peito para dizer: Cristo vive. Cristo vive. E se você não se espanta com essa palavra, Cristo vive. Pode tudo acabar, pode tudo morrer, pode tudo sair, mas Cristo vive. A Páscoa, que era uma celebração de juízo e medo, passou a ser uma celebração de vida e vitória. A cruz, que era um símbolo de tortura, sangue e dor, passou a ser o símbolo da maior vitória de todos os tempos. Aquilo que era para entristecer, agora nos alegra. Por quê? Porque a cruz não está mais ocupada. A cruz está vazia. Não tem ninguém naquela cruz. A cruz está vazia. Aquele cordeiro me substituiu. Porque se fosse eu, aquela cruz estaria ocupada. Mas porque ele me substituiu, porque ele foi a minha Páscoa, porque o sangue dele cobriu a minha porta, a cruz ficou vazia e o trono finalmente foi ocupado. A cruz ficou vazia e o trono finalmente foi ocupado. Agora Cristo reina. Por causa da sua morte, eu estou vivo. Por causa dos seus cravos, eu estou livre. Por causa do seu amor, eu sei o que é ser amado. Por causa da eternidade dele, eu vou viver para sempre. Se você não registrou, deixa eu falar de novo. Por causa da sua morte, eu estou vivo. Por causa dos seus cravos, eu estou livre. Por causa do seu amor, eu sei o que é ser amado. E por causa da sua eternidade, eu vou viver para sempre. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Um dia, Deus vai passar de novo, pastor Edvanir. Um dia, que Deus está alertando este tempo. Deus está alertando a igreja. Deus está alertando o mundo. Eu estou voltando e vou passar de novo. E a justiça que passa vai ver pecado e vai matar pecado. E aí, será que vai dar medo de novo? Será que a gente vai se trancar em casa de novo? Ou será que a gente vai olhar para aquele cordeiro e dizer: tem sangue na minha porta, pode vir. Tem sangue na minha porta, Deus, pode vir. Eu sei que a morte não vai entrar. Tem sangue na minha porta, Deus. Irmãos, brinca não. Não deixa o anjo passar e você não ter sangue na porta. Este sangue não foi derramado só por mim. Este sangue foi derramado por você. Irmão Júnior, você não conhece o meu passado. Pouco me importa o seu passado. Eu não estou nem aí para o seu passado. Se tiver sangue na sua porta, ninguém liga para o seu passado. Irmão Júnior, você não sabe quem eu sou. Eu também não estou me importando quem você é. Se tiver sangue na sua porta, ele vai passar e a morte não vai entrar. Se coloca de pé, por favor. Tem gente ainda celebrando a Páscoa no templo e não celebrando a Páscoa em casa. Ainda tem gente considerando este dia como mais um dia. Eu não vou chamar você para frente, mas eu queria que você dissesse para Deus: Senhor, eu vou celebrar minha Páscoa agora.
Eu não tenho um cordeiro aqui para sacrificar e nem preciso. Teve um sacrifício de um cordeiro que valeu por todos. Mas hoje eu quero estar com os lombos cingidos. Hoje eu quero estar com o cajado na mão. Hoje eu quero estar pronto para ir. Ir para onde? Para onde o Senhor me mandar. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Senhor, eu estou pronto. E eu queria que você celebrasse essa Páscoa comigo agora, nesse momento. Irmão Júnior, eu tenho vergonha. Então vamos fazer o seguinte: coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça e se transporta para a sua casa. Por favor, faz isso agora, por favor. Fecha os teus olhos e se transporta para a sua casa. Vê as paredes da sua casa, vê as portas da sua casa, vê as pessoas que estão dentro da sua casa, vê as pessoas que você gostaria que estivessem dentro da sua casa e que não estão. Agora vem comigo, porque tem um sangue do Cordeiro sendo derramado. Um sangue puro, carmesim, de alguém que não tem mancha, não tem pecado. Vai lá nesse sangue. Pega as tuas mãos e coloca as mãos neste sangue. Molha as tuas mãos. Vai para fora da casa e começa a espalhar na porta da tua casa, nos umbrais da tua casa, este sangue. Vê agora a verga da tua porta, da porta da tua casa ficando vermelha. Começa a falar para o Senhor: Senhor, fica comigo dentro da minha casa, para quando a morte passar, quando a justiça passar, quando tudo passar, o que enxerguem não seja um pecador dentro de uma casa, mas seja o sangue na porta. Que eles não enxerguem quem está lá dentro, mas enxerguem o sangue na porta. E aí você vai ver aquela oração de gratidão surgindo de dentro do seu coração. A gratidão de saber que você foi substituído por alguém que era digno. Você foi substituído no castigo que você merecia. Ele te substituiu. A morte passou e não entrou, porque Ele te substituiu. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo sangue na porta. Obrigado, Jesus, pois nós não merecíamos. Obrigado, Jesus, porque entramos dentro do nosso lar, fechamos a porta, mas ela está coberta com teu sangue. Obrigado, Jesus, eu não quero pedir nada, porque nada, Senhor, é maior do que isso. Eu não quero, Senhor Jesus, pedir mais nada, eu só quero te agradecer, porque tu, nossa Páscoa, se sacrificou por nós, cobriu-nos com teu sangue, limpou-nos, abriu a porta do céu para nós, nos tornou livres, finalmente livres. Nós éramos escravos, presos nas nossas próprias paixões, acorrentados em nossos próprios pecados, mas o teu sangue na porta nos deixou livres. Nós te agradecemos, Jesus. Eu te agradeço por este povo que agora chora, agradecido por ti. Eu te agradeço por todos que aqui estão, Senhor, e as famílias que aqui estão sendo representadas. Nós celebramos agora o nosso culto, a nossa Páscoa diante de ti, agradecidos, com os lombos cingidos, com o rajado na mão, dizendo: Senhor, eu estou pronto, é só me mandar ir. Obrigado, Jesus, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, irmãos.